temos mais uma imagem revoltante, é para dizer o mínimo. O caso do estupro coletivo a uma menor em Copacabana voltou a ser debatido nas redes sociais. Um dos réus se entregou usando uma camiseta com a frase em inglês "regret nothing". Regret nothing, que é "não me arrependo de nada". A afirmação é associada a grupos misóginos que odeiam as mulheres, que propagam esses discursos de ódio. Vitor Hugo Simonim, de 18 anos, é filho do ex-subsecretário de governo do Rio de Janeiro, pasmem, ex-subsecretário de Direitos Humanos do governo Cláudio Castro, que foi denunciado, o Vitor Hugo, por uma mulher, por uma jovem, uma adolescente, por ameaça após uma publicação nas redes sociais. O advogado de defesa diz que o jovem, abre aspas, não tem o que temer, que vai provar sua inocência, fecha aspas. Deixa eu explicar melhor, que estava um pouquinho truncado aqui. O Vitor Hugo, ele é acusado do estupro coletivo. Ele é um dos jovens que acabou se entregando para a polícia, ele estava com essa camiseta. E ele também foi acusado por uma mulher nas redes sociais. Para discutir esses e outros casos, nós estamos recebendo aqui no Poder Expresso a advogada de Direito Digital e presidente da Comissão das Advogadas da OAB, a doutora Cíndia Moraca. Bem-vinda ao Poder Expresso, doutora. É absolutamente revoltante os casos que a gente está vendo. No caso dessa adolescente que foi vítima do estupro coletivo, é muito assustadora a forma como esses jovens estão se portando, inclusive com o apoio das famílias, né? Esse jovem, ele vai se apresentar à polícia com essa camiseta, né? Ou seja, ele já dá uma mensagem velada de que ele não se arrepende. Esses jovens demoraram para se apresentar ao poder público, com a ajuda das famílias que ficaram retendo esses jovens. Então, um deles até um subsecretário do governo de Estado. Como que a gente consegue, doutora, tentar virar essa relação, né? Como que o poder público, as famílias, toda uma sociedade pode tentar atuar para formar melhor esses adolescentes? Olha, Raquel, é revoltante, como você disse, né? É revoltante, é cruel. A misoginia digital, ela tem se propagado de uma maneira exponencial, que a gente não tem conseguido sequer pensar em ações. Isso é normal, porque a sociedade muda mais rápido do que as leis acompanham. Eu faço diversos programas em escolas com educação digital e ainda assim a gente sabe que os pais não têm condições de lidar com o avanço da tecnologia. Essas crianças e adolescentes consomem hoje violência contra a mulher e pornografia livremente nas plataformas e nas redes sociais e também nos jogos. Muitas vezes a família não tem conhecimento de tecnologia para entender que dentro do joguinho tem conteúdo que estimula o ódio, que estimula a violência. Então, tem que ser um trabalho alinhado dos pilares família, sociedade e escola, mas principalmente a gente tem que olhar muito rápido para a maneira de punir, porque hoje as punições não chegam para quem precisa. As plataformas têm condições de lidar com isso e não fazem. Então, sinceramente, Raquel, é muito triste e eu lamento muito por essa menina e por tantas outras que passam essas violências todos os dias. Doutora, a senhora levantou dois pontos aí importantes e meio assustadores. Porque, sim, nossos filhos ficam nesses joguinhos e a gente não tem vivência digital para reconhecer conteúdo Red Pill dentro disso. Nós não tivemos isso na nossa infância, na nossa adolescência. Quem teria que estar verificando isso através dos seus algoritmos, através de todas as ferramentas que eles dispõem, são as próprias plataformas. Como que a legislação brasileira hoje trata isso e o que deveria mudar? Hoje a gente tem a legislação padrão, aquelas que contemplam os crimes contra a honra,
que contemplam os crimes, inclusive, de estupro virtual, por exemplo, que já é punição, mas as plataformas hoje, elas são muito livres para controlar seus algoritmos e para que eles fiquem livres para fazer o que quiserem. A exemplo, recentemente, a gente teve aí o Grok, uma inteligência artificial de uma rede social, de uma plataforma, que simplesmente transformava a imagem de bebês, de meninas, de crianças, de mulheres, para conteúdo pornográfico, de conotação vulgar e sexual. Então, a gente teve, no ano passado, a Lei 15.123, que aumentou a pena, ela modificou o Código Penal para aumentar a pena para os crimes de violência psicológica contra a mulher, utilizando de ferramentas de tecnologia. Então, o uso da inteligência artificial, é o uso de aplicativos, de sites que transformam. Então, houve essa mudança na lei, uma lei nova, que já aumentou a pena para esse tipo de comportamento. Mas não é só isso, a gente precisa de muito mais coisas. As plataformas têm mecanismo para que os seus algoritmos não permitam esse comportamento circulando. Eles têm como banir palavras, imagens, eles têm como banir grupos, porque o que a gente mais tem hoje nas plataformas são grupos de pedofilia, de assédio, de multiplicação de violência. E eu estava te ouvindo antes, Raquel, você falou dos red pills, mas a gente também precisa olhar como sociedade para as pink pills, que são as meninas hoje que endossam as falas e os discursos misóginos desses red pills. Também é muito ruim. Eu nem sabia que existia, doutora. Estou em choque. Pink Pills. A nossa analista, Natália Fruet, tem uma pergunta para a senhora. Olá, boa tarde. Falando sobre essa questão dos red pills e dessa disseminação nas redes sociais, eu ouvi a senhora falando sobre o que as plataformas têm que podem combater e evitar essa disseminação de misoginia e discurso de ódio, só que a gente parece que no Brasil avança pouco, né? E a responsabilização, na hora de se responsabilizar, ninguém é o responsável por algo que gere aí algum tipo de violência, que é o caso aqui que nós estamos tratando. A minha pergunta é, precisa acelerar isso e casos como, por exemplo, a Austrália, que cria aí uma idade mínima para se ter acesso a redes sociais, que é 16 anos, deveria ser o caso aqui no Brasil? Particularmente, vou dar agora uma opinião pessoal que não retrata o judiciário brasileiro. Eu não acho que excluir adolescentes das redes sociais vai resolver o nosso problema, porque a tecnologia é uma ferramenta importante, ela é uma ferramenta de educação, de socialização e de conhecimento. Ela também está sendo usada para coisas indevidas. A gente tem, inclusive, um precedente do STF que determinou, por exemplo, no caso do Grok, alterando imagens de meninas, que agora a gente pode processar diretamente a plataforma, ao invés de precisar processar para procurar quem é o perfil por trás da arroba. Então, a gente processa a plataforma, pede a remoção do conteúdo e já pede uma indenização. A gente tem também um PL tramitando que pretende criminalizar a misoginia digital. Tudo é muito lento, sim. Como eu disse, a nossa legislação, a nossa jurisprudência, ela não avança no mesmo ritmo que as violências e que os novos tipos penais vão surgindo. Então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto de pressionar o legislativo, de exigir medidas públicas de proteção, mas o que a gente precisa falar com certeza é sobre a liberdade que as plataformas têm de permitir esse tipo de conteúdo, esse tipo de movimento sem nenhuma punição ou com punições irrisórias. Porque hoje as plataformas, sob o argumento da liberdade de expressão, permitem essa propagação dos crimes de uma maneira que a gente nem consegue listar aqui, é muito difícil. Doutora, eu queria falar com a senhora de um caso que está muito em evidência, que é o caso da ex-namorada, ex-noiva do Daniel Vorcaro, do ex-banqueiro do Master, a Marta Graeff. Foram vazadas diversas mensagens de cunho íntimo entre os dois. Como que a senhora avalia, como advogada de direito digital, o vazamento dessas mensagens?
Primeiramente, em nome de todas as mulheres, em nome da advocacia, em nome do judiciário, eu peço desculpas a essa mulher, porque ela sofre uma violência institucional. Ainda que ela fosse parte na investigação, ainda, porque ela não é, ainda que em algum momento ela tivesse alguma relação com o que está sendo objeto da justiça, a intimidade e a dignidade dela foram violadas de maneira inexplicável. Essa necessidade que hoje a prova de um processo, o conteúdo de um processo, naturalmente se torna conteúdo de redes sociais, conteúdo de portais de notícia, isso é muito mais do que violência. A misoginia digital excede o que eu consigo trazer para a gente aqui de informação, porque veja bem, o que é que o conteúdo íntimo dessa conversa colabora com a investigação? Absolutamente nada. Então, isso é violência institucional, porque isso vazou do processo, isso vazou da investigação, isso vazou da polícia institucional, você entende? Dentro ali da cadeia probatória, onde é que está esse vazamento que foi quebrado ali? Porque ali o princípio da dignidade da pessoa humana foi violado e a gente não tem como explicar. Simplesmente ela se torna meme, isso nunca mais a gente tira da internet, não tem dinheiro que pague um dano moral. Então, penso que criminalizar a misoginia digital é urgente e, mais do que isso, a gente tem que ter o judiciário e as instituições trabalhando para cumprir a Constituição, para proteger nossos direitos. Mas a gente está vendo que os nossos direitos são violados dentro dessa cadeia de custódia que não respeita mais o sigilo da prova. Doutora, para a gente encerrar, eu queria que a senhora avaliasse o seguinte. A senhora disse, olha, teve algum avanço na legislação, é moroso mesmo. A gente sabe que o Congresso vem discutindo e fez alguns avanços em relação ali, principalmente a crianças, a questão das plataformas digitais, mas tem ali um texto que está sendo discutido há muito tempo. O Supremo também avançou um pouco nessa questão das fake news, foi acusado pelo Congresso de estar legislando, mas eu queria saber aonde que está a omissão. Porque se isso pode, de alguma forma, ser controlado pelas plataformas e não é, os conteúdos estão aí, sendo distribuídos para essas crianças e adolescentes, sem que os pais nem sequer entendam de quem é a omissão, quem está sendo omisso. Estamos todos sendo omissos quando a gente trata de falar do poder público. Seja o legislativo, seja o judiciário. Sabe por quê? Porque a gente tem mecanismos, a gente já tem boas leis. Ainda que a gente precise atualizar as nossas leis conforme a sociedade se transforma, hoje a gente tem leis que já são aplicáveis. O que falta é punir as plataformas de forma contundente. Não adianta dar multa de R$5.000, né? A plataforma tem ali como combater isso. A gente sabe por diversos motivos que é muito fácil ter acesso ao controle disso. Então, eu acho que falta institucionalmente medidas punitivas que sejam muito mais contundentes, mas principalmente que haja uma análise como sociedade e como instituições de poder, como governo, de proteger o direito do cidadão, porque a gente tem sido violado todos os dias e o nosso poder público, o nosso judiciário tem condições e já tem leis para funcionar. O que falta é a gente punir quem está facilitando isso e eu sou totalmente a favor da regulamentação das plataformas. Então, doutora, fica aí a sua mensagem, né? Vamos punir, é isso que precisamos fazer. Muito obrigada, doutora Cíndia Moraca. A doutora é advogada de Direito Digital e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB. Muito obrigada, doutora, pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso.